e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel. Sabe de quem? Gabigol é o nome da emoção. Gabigol, Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Teve até música clássica no Mineirão pro clássico entre Cruzeiro e Vasco. Jogo duro até o fim. Daqui a pouco a reportagem para você. Tem notícias da seleção brasileira, da Eurocopa, do Brasileirão, claro. Por exemplo, o Flamengo enfrenta o Juventude domingo. Você assiste no Premier às 11 da manhã. Gerson se foi deixando uma pergunta. Quem será o eleito do técnico Rogério Ceni para a posição? Um forte candidato é Thiago Maia, que voltou a ser relacionado na última quarta-feira, mais de 7 meses depois de uma grave lesão no joelho esquerdo. A lesão dele não é uma lesão simples, é uma lesão complexa. Eu achei melhor preservar para uma próxima oportunidade. A próxima oportunidade é domingo contra o Juventude em Caxias do Sul. Se Rogério Ceni optar por Thiago Maia na vaga deixada por Gerson, ele terá em campo um jogador que comandou em apenas 2 partidas. O primeiro marcou a estreia de Ceni no Flamengo, que perdeu por 2-1 para o São Paulo no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil do ano passado. Thiago Maia entrou aos 23 do segundo tempo. No jogo seguinte, ele foi titular contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro. Foi quando sofreu a lesão ligamentar no joelho esquerdo. Mesmo com a volta de Thiago Maia, o Flamengo segue em busca de mais um nome para repor a saída de Gerson, apesar da confiança do treinador no volante. Eu conto muito com o Thiago. É um jogador que eu tenho como opção para usar nessa posição ou na função que o Gerson, infelizmente, nos deixa hoje. O que se sabe por hora é que Thiago Maia herdou a camisa 8, que era de Gerson. Flamengo, hein? E o Pedro? Vai, fica... A história continua. Vamos ver. Uma nova vitória com o time ainda desfalcado sobre uma das melhores equipes do brasileiro poderia ser sinônimo de tranquilidade. Poderia, não fossem a reação de Pedro ao ser substituído e o recado direto de Rogério Ceni ao comentar o assunto. Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Internamente, o caso é considerado como encerrado. Recado dado e reforço de que o Flamengo não vai mesmo liberar o atacante para os Jogos Olímpicos. Nas redes sociais, muitos torcedores lembraram, porém, o que disse Ceni quando Gabigol saiu insatisfeito ao ser substituído justamente por Pedro em um clássico contra o Vasco em fevereiro deste ano. Eu acho que cada um tem um comportamento, cada um age de uma maneira, mas não tem problema nenhum. Eu conheço bem o Gabriel, trabalho com ele todos os dias, sei que ele queria ficar mais tempo em campo, mas sem problema nenhum. Conheço bem o jeito do Gabriel, todo dia, não há problema nenhum. O Flamengo ainda aguarda o posicionamento do STJD para ter o respaldo e utilizar Pedro durante a disputa dos Jogos Olímpicos. Mas ainda assim ele não vai ser liberado. Domingo o jogo vai ser contra o Juventude fora de casa, sem Gerson, mas com Pedro e também Rodrigo Muniz para a escolha de Rogério Ceni. Mário, tem mais gente aqui conosco então aqui nesse Sport Center para a gente repercutir a história aí do Pedro. Isso.
E agora chamamos ele, então, o Pedro Henrique Torre, com as informações do Flamengo. E aí o Pedro Henrique Torre é outro também que vem trabalhando muito, apurando os bastidores de Flamengo, CBF, Jogos Olímpicos, o atacante Pedro. Bom dia para você, agora PHT, com as informações do Flamengo e essa situação aí. Se existe uma diferença até, Pedro, já emendo a primeira pergunta, internamente da fala do Ceni para o Gabigol, dessa fala do Ceni para o Pedro também. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno, Eugênio, Marra. Prazer participar com vocês aqui mais uma vez. Olha, internamente ninguém estranhou tanto essa diferença que tanto foi badalada nas redes sociais, porque há circunstâncias bastante distintas, pelo menos o vídeo também, né? O Muniz vinha muito bem, o Rogério Ceni entendeu que valia a pena colocá-lo como titular, e aí ele entrou no time, não conseguiria jogar a partida inteira, até por questões físicas, tirou porque não vinha jogando muito bem, aí o Rogério ficou muito incomodado, e até porque o Pedro foi, na opinião até de algumas pessoas internamente, muito mais espalhafatoso do que o Gabigol até, e o Gerson depois, que em alguma partida da Libertadores também reclamou. O Pedro saiu chutando dentro de campo, chutou a garrafinha, não cumprimentou o Muniz, deu um tapa depois no banco de reservas, xingou, isolou a caneleira, então estava bastante revoltado. Mas ao que consta, sim, Bruno, amigos, e Mari, amigos aí do Sport Center, ficou ali no vestiário mesmo, não avançou muito assim pro restante do dia a dia de ontem, no treinamento. O Rogério Ceni deu o recado, ficou por isso mesmo. O Flamengo não quis encorpar essa situação, até para não crescer mesmo, então ficou nessa questão. Não quis dar um fermento para essa situação, para não virar um episódio muito grande. Sabe da insatisfação do Pedro, trata até como natural essa insatisfação, mas mantém um pé firme de que sim, não vai liberar o Pedro para as Olimpíadas de Tóquio. É essa a postura do Flamengo, pelo menos até o momento, ele não tem nenhuma indicação de que vai mudar. Você falou no pé firme, né, Pedro? Então, uma pergunta. A CBF, eu li agora de manhã no Globo, ela aceitaria receber o Pedro ali na seleção olímpica depois que o Gabigol voltasse para o Flamengo. Então, a Copa América vai até o dia 10 de junho. Se o Brasil chegar à decisão, aceitaria que o Pedro se integrasse à seleção olímpica só no dia 11, certo? Ao contrário dos outros jogadores que desde o dia 1º já vão estar lá. Isso é capaz de amolecer esse pé firme do Flamengo ou você acha que não? Olha, Bruno, me parece difícil nesse momento, viu? Até a gente conversa com algumas pessoas do Flamengo, por mais que se mande algum tipo de sinal de lá, tentando amolecer essa situação aí, o Flamengo não parece nem um pouco disposto a abrir mão, porque entende que tem o direito agora de não liberar o Pedro, por isso busca esse respaldo apenas jurídico para colocar o jogador em campo, não ter problemas lá na frente de talvez alguém contestar a utilização do Pedro, o Flamengo poder perder pontos, questão burocrática mesmo, mas corre um risco aí, de repente, se o STJD não der esse parecer favorável ao Flamengo, o Pedro ficar apenas treinando ali no Ninho do Urubu e não ir para as Olimpíadas mesmo assim. Eugênio, é um argumento válido? Vocês acham? O que você acha, Mário? Porque só lembrando que a CBF tem até o dia 30 de junho para inscrever os jogadores lá na Olimpíada. Mário. Uhum. Não, e que eu ia passar até para o Marra, porque chegou num ponto agora também que o Flamengo e toda essa questão, essa rusga com a CBF, chegou no ponto também que já não dá para um ceder, esse cabo de guerra está muito forte já, né, Marra? Para a CBF tentar aqui amolecer de um lado, mas a briga já chegou, ao que parece, das informações do que o Pedro Henrique Torre trouxe para a gente, que a situação não é muito mais dialogável. Mas o Flamengo está no direito. A questão aí é tratar o Pedro, né? É conversar com ele para que ele se concentre, entenda que perdeu a Olimpíada e tal, porque o Flamengo está fazendo o direito dele, está valorizando até o campeonato da CBF, o Campeonato Brasileiro, valorizando a Libertadores. O Flamengo tem um ativo, um jogador que é muito importante, um jogador, concordo com o que o Pedro disse, é um jogador que é decisivo, que é muito bom, e o Flamengo está cuidando dele. Agora, eu entendo que quem tem que ter habilidade de negociação é a CBF. O Flamengo vai segurar o jogador. E é uma atitude que, assim, o Flamengo faz porque o Flamengo está tudo em dia com o jogador, com os jogadores, com o elenco. E o Flamengo entende que trabalhou certo antes, agora
tem o direito de assegurar o seu direito. Então acho que vai fazer. O que você acha, Eugênio? Essa ideia de só aceitar o Pedro depois que o Gabigol voltar pode ser um bom passo atrás aí da CBF? O Flamengo deveria compreender isso, ou você acha que o Flamengo tem que continuar sendo firme? Faz parte de uma estratégia de convencimento, né? Assim como eu acho que também a postura do Pedro influencia nisso, né? Gera um clima pesado, porque o Pedro até então, ele tinha comemorado a convocação, ele tinha agradecido ao Flamengo por ter sido importante nessa convocação, mas estava tranquilo, estava, como se diz na gíria, de boa com a situação, com esse impasse. E aí, quando ele demonstra insatisfação ao ser substituído, o Rogério faz o link, né? Faz a correlação entre um fato e outro. Corretamente, nós também fizemos essa correlação aqui. E mostra que ele deve estar muito tenso, muito insatisfeito com essa possibilidade de não ir aos Jogos Olímpicos. Então, isso é uma pressão para a diretoria do Flamengo, isso gera ali alguma tensão. E, por outro lado, a CBF já muda um pouco a estratégia. Peraí, a gente negocia aqui, segura um pouco mais, só se apresenta depois e tal. Eu acho que isso não muda muito a postura do clube. Acho que o clube não quer abrir mão do Pedro, porque sabe que vai precisar de todas as suas peças, todas as suas armas. Porque, vamos lá, volta o Gabigol, tudo bem, mas vai que ele é expulso, ou ele sofre uma lesão, tem alguma dificuldade. O Flamengo quer ter todo mundo porque é um momento decisivo, gente. É Libertadores. O Flamengo vai estar jogando oitavas de final de Libertadores, ele precisa passar de qualquer jeito. Ele já caiu ano passado nessa mesma fase. Então, eu acho que vai ser difícil convencer o Flamengo com esse argumento, mas esperemos, outras situações podem acontecer nos bastidores que facilitem aí uma negociação para a liberação dele para Jogos Olímpicos. Agora, se ele ficar sem jogar no Flamengo e na seleção, quem perde no final das contas é o jogador. Veja bem. Pois é. Pedro Henrique Torre, qualquer atualização, qualquer nova informação,